Estou lendo um estudo de Salmos a partir do capítulo do Salmo 23, o Bom Pastor. Um salmo de confiança que celebra o cuidado carinhoso de Javé e no qual as necessidades e os problemas do salmista são tratados só incidentalmente. A maioria dos comentaristas encontra aqui dois retratos de Javé: o pastor procurando suas ovelhas, versículo 1 a 4, e o anfitrião atendendo seus hóspedes. O versículo 5 e 6 certamente não dão continuidade à metáfora da ovelha, mas não há necessidade de pressupor uma introdução intencional de uma outra metáfora. O Salmo é uma expressão unificada do que Deus faz pelo salmista. Os versículos 5 e 6 sugerem que o salmo foi escrito e era mais adequado para uma refeição sacrificial no templo, provavelmente um banquete de ação de graças. Ver comentário de 22 e 25, confira 36, 8, 65, 4, 116, 17 e 18, após uma experiência de libertação. Não é de admirar, então, especialmente à luz de João 10, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25, que os cristãos tenham aplicado esse salmo a Jesus Cristo, nem que tenha sido parafraseado muitas vezes para ser cantado como hino. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e outros hinos. Título: Introdução 3, versículo 1. Pastor usado de forma metafórica em Israel e em outras nações do Antigo Oriente Médio como título de rei ou líder. 2 Samuel 5:2, 1 Reis 22:17, Jeremias 23:1, Ezequiel 34:1. O termo contém ideias de autoridade e cuidado. No Antigo Testamento, em geral, imagina-se Javé como o pastor de Israel e não do indivíduo. Versículo 3. O meu vigor, minha alma. Comentário de 3:2. 19.7. Justiça transmite a ideia de retidão, conformidade com a lei e libertação. Ver comentário de 33.5 e 5.8. Por amor do seu nome, porque é característica dele fazer isso. Ver comentário de 5.11 e 20.1. Versículo 4. De trevas e morte. A palavra morte talvez aqui funcione como superlativo dessas trevas, escuro como a morte, NTLH. Ela podia ser aplicada a qualquer experiência apavorante. Comentário de 9.13. Vara. Uma clava, em alguns casos, com ponta de ferro usada como proteção contra animais selvagens. Cajado, usado para apoio e orientação. Me protegem. As versões em geral trazem me consolam. Não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimento. Versículo 5. Inimigos, possivelmente israelitas, compatriotas também no templo. Ungido, literalmente engordar, não é a palavra usada acerca de ungir um rei, mas acerca de receber um visitante. Versículo 6, fidelidade, hebraico ezed. Me acompanharão ou perseguirão. Confira os inimigos do versículo 5. Voltarei à casa do Senhor. A maioria das versões trazem habitarei na, mas o texto maçorético traz eu voltarei para. Nos dois casos, a palavra expressa o ideal de comunhão contínua do adorador com Deus. Ver comentário de 15.1. A GNB traz a tua casa será o meu lar, enquanto eu viver. Casa, ver comentário de 5.7. Enquanto eu viver, literalmente a expressão dos dias, NTLH, todos os dias da minha vida. Salmo capítulo 24, Santuário do Rei Glorioso. Esse salmo parece ter sido uma
liturgia processional usada para acompanhar o transporte da arca, símbolo da presença de Javé. 1 Samuel 4:4 e Salmo 132:8. Para Jerusalém e para o santuário. Se foi ou não escrito para a ocasião descrita em 2 Samuel 6:12-19, 1 Crônicas 15:1, ou a de 1 Reis 8:1 e 2 Crônicas 5:2, provavelmente deve ter sido usado em celebrações anuais posteriores destes eventos. Confira Salmos 68 e 132. A Septuaginta sugere que após o exílio, ele foi designado para uso do primeiro dia da semana associado à criação. Há 3 seções distintas. Os versículos 1-2 são um hino breve que celebra o direito que Javé tem de governar, visto que ele é o Criador. Os versículos 3-6 são uma liturgia de admissão. Ver comentário do Salmo 15, que apresenta as condições para que os adoradores possam entrar no santuário, que são pureza de palavra, de pensamento, de atos. Os versículos 7 e 10 são uma liturgia da porta cantada quando a arca chegava à entrada do templo ou da cidade. O direito que Javé tem de entrar é evidente. Ele é o rei vitorioso de Israel. Todo o salmo foi preparado para ser cantado em antífona. G.W. Anderson chamou atenção para os paralelos notáveis entre esse salmo e a visão de Isaías 6. O uso cristão deste salmo geralmente o associa à entrada do Cristo ressurreto e exaltado no céu, Hebreus 9:12-14, e por isso o livro de orações o designa para o dia da ascensão. Alguns, no entanto, o associam ao advento ou à entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, Mateus 21:9. Uma série de hinos cristãos também foi baseada neste salmo, como Levantai, ó portas, as vossas cabeças, entre outros. Título, introdução, versículo 2, ele enfático mares, águas, acerca do retrato cosmológico da Terra como um disco chato, flutuando sobre um oceano subterrâneo, apoiado por pilares, as bases das montanhas. Gênesis 1:9, 7:11, Êxodo 20:4, 1 Samuel 2:8, Salmos 18:15, 136:6, Jonas 2:6. Esse versículo pode sugerir a vitória sobre as forças do caos. Vê comentário de 18:4. Versículo 3, Monte do Senhor. Vê comentário de 2:6. Entrar, no hebraico com as outras versões trazem estar. 1 Samuel 6:20. Versículo 4, que não recorre ou não se volta para nota de rodapé da NVI. Ver comentário de 25:1, os ídolos, literalmente vazio, possivelmente uma referência à idolatria. NTLH de 31:6, deuses falsos. Isso, essa aqui, que foi tremendo isso aqui, ó, que fala aqui que, parecendo uma ideia de terra plana, esse aqui, cara, versículo 2, né, falando do Salmo 24, ele enfático mares águas acerca do retrato cosmológico da Terra como um disco chato, olha, disco chato, flutuando sobre um oceano subterrâneo, apoiado por pilares, as bases das montanhas. Assim também um disco chato flutuando sobre o oceano. Não precisa de ser plana não, aqui não. Também não, mas não precisa ser, mas segundo aqui tá falando disco chato, flutuando sobre um oceano subterrâneo apoiado por pilares,
as bases das montanhas. Ver Gênesis 1 e as referências eu já li. Esse versículo pode sugerir a vitória sobre as forças do caos. Versículo 3, Monte do Senhor. Ver comentário de 2:6. Entrar no hebraico com. As outras versões trazem estar. 1 Samuel 6:20, versículo 4, que não recorre ou não se volta para a nota de rodapé da NVI. Ver comentário de 25.1, aos ídolos, literalmente vazio, possivelmente uma referência à idolatria, NTLH de 31:6, deuses falsos. Versículo 5, bênçãos, Êxodos 20.6. Número 6:23, fará justiça à vindicação pela qual espera. Versículo 6, são assim aqueles, literalmente as gerações, ou a companhia, ou a sorte, porção. NTLH, assim são as pessoas. Vê comentário de 12:7. Buscam a sua face, desejam a presença e a bênção de Javé. Número 6:23, Salmos 4:6. Deus de Jacó. Vê comentário de 20.1. A NVI provavelmente está certa em seguir a Septuaginta, pausa, Selá, que fala Selá significa pausa. Introdução, versículo 7. Abram-se, ó portais, ou é chamado para que se abram bem, ou possivelmente para que se alegrem e sejam exaltados diante da honra concedida. Versículo 8, Êxodos 15.3. Versículo 10, Senhor dos Exércitos, ou Exércitos de Israel. Ou os exércitos celestiais dos anjos, 1 Reis 22:19, ou das estrelas e planetas, Gênesis 2:1, a Septuaginta traz Todo-Poderoso, 1 Samuel 4:4. Salmo 25, a oração de um homem em apuros. Esse lamento individual é um dos 9 salmos alfabéticos ou acrósticos do Saltério. No Salmo 25, cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com exceção de algumas irregularidades menores. O acróstico pode ter sido um artifício pedagógico usado para ensinar o alfabeto, mas nestes salmos provavelmente tinha o propósito de servir de artifício mnemônico, a não ser que seja simplesmente uma disciplina artística autoimposta, o uso da fuga como uma forma musical. O esquema artificial torna bem difícil qualquer desenvolvimento de ideias. Nesse salmo, os temas do perdão, da orientação e da proteção são entretecidos e aparecem constantemente. No entanto, uma divisão aproximada em 3 partes é possível. A descrição dos problemas do salmista é feita em termos tão gerais que o salmo poderia ser usado por qualquer adorador, como diz Weiser, em virtude das verdades universalmente aplicáveis que anuncia o salmo é uma fonte perpétua de conforto para pessoas que estão sozinhas ou abandonadas. Título, introdução, versículo 1 do Salmo 25. Levo a minha alma, ele dirige todo o seu ser a Deus em confiança. E oração, Lamentações 3:41. Versículo 2. Que eu seja humilhado, o infortúnio seja interpretado como castigo de Deus. Versículo 4. Caminhos, veredas, Deuteronômio 12:16, 1 Reis 2:3, Jeremias 5:4. Versículo 5. Com a tua verdade, provavelmente por meio da tua fidelidade. Versículo 10. Em concordância com o teu ensino. A palavra hebraica emet geralmente se refere a uma característica moral, confiabilidade, em vez de uma qualidade simplesmente intelectual, relativa ao que é factual. Versículo 6:7. Lembra-te, não te lembres, lembrar-se é agir de acordo com misericórdia, ver comentário de 5:7, transgressões, ver comentário de 32:1. Versículo 9, humildes, ver comentário de 9:12. Versículo 10, fidelidade, hebraico emet, ver comentário do versículo 5. Cumprem os preceitos da sua aliança, os mandamentos da aliança do Sinai entre Judá e Israel. Comentário de Êxodo 19:5.
Versículo 11. Por amor do teu nome. Vê comentário de 23. Versículo 12, que teme uma atitude de reverência que conduz à obediência voluntária. Caminho que deve seguir. O homem precisa decidir se vai seguir a orientação recebida, Isaías 48:17. Versículo 14, o Senhor confia. A palavra hebraica sod inclui tanto a ideia de conversa confidencial e de relacionamento íntimo. A bênção, confira a agradável comunhão em 55:14. Conselho em Jeremias 23:18. Como também a informação que é transmitida. Confira conselho em Provérbios 15:22. Plano em Amós 3:7. Aliança, a relação e as obrigações. Ver comentário do versículo 10. Versículo 21. A integridade, literalmente irrepreensibilidade, e a retidão, aqui se refere a características do salmista. 1 Reis 9.4, Salmo 18:20. E não de Javé, versículo 22, possivelmente um acréscimo posterior para adaptar o salmo à adoração congregacional. Não se encaixa no esquema acróstico. Liberta, ver comentário de 49.7. Salmos 26, o apelo de um homem inocente. Um lamento individual ou salmo de afirmação da inocência, ver comentário do Salmo 7, confira Salmos 5:17. O que não nos dá nenhuma pista acerca da natureza do clamor do salmista. Se está sendo acusado falsamente, perseguido ou se está sofrendo de uma enfermidade. Assim, essa oração pode ter sido usada por qualquer pessoa com qualquer tipo de problema. Pode ter servido também de confissão de peregrino na porta do templo, como resposta às exigências dos guardas do templo. Não é fácil dividir o salmo em estrofes. A oração inicial, por vindicação, inclui a afirmação do autor quanto à sua integridade, mas ele percebe a necessidade de se submeter ao exame divino. Sua afirmação negativa de inocência é acompanhado de um ato simbólico de lavar as mãos e da participação de adoração no santuário. Nos versículos 8-12, ele confirma o seu pedido por libertação, destacando sua completa identificação com Javé e o seu povo. O versículo 8 inspirou muitos hinos e cânticos de louvor na história da igreja. Introdução, versículo 1. Faze-me justiça. Julga-me um clamor por justiça e libertação com integridade, literalmente completude. Ver comentário de 15:2, 18:20. Confira Reis 9:4. Versículo 2. Meu coração e a minha mente, literalmente meus rins e meu coração, examina. Confira 66:10. Versículo 3. Amor, ver comentário de 5:7. A tua verdade, ver comentário de 25.5. Não está claro se as duas características são atribuídas a Javé ou ao salmista. Versículo 4. Homens falsos, BJ e impostores. Versículo 6. Do teu altar me aproximo. Provavelmente uma procissão solene, BJ, para rodear o teu altar. Talvez simbolizando o pedido. 1 Reis 18:26, Salmo 118:27. Versículo 7. Cantando hinos de gratidão. Literalmente tornando audível a voz da gratidão. Versículo 7. Tuas maravilhas, ver comentário de 9:1. Versículo 8. Eu amo. Confira detesto no versículo 5. Ambas as palavras denotam a escolha e ação adequada e não mera emoção. Lugar de tua habitação, ver comentário de 5:7. A Septuaginta traz a beleza da tua casa. Glória à manifestação da santidade, do poder e da presença de Deus no santuário, simbolizados na arca, no lugar santíssimo,
Versículo 11. Vivo ou viverei? Com integridade, ver comentário do versículo 1, livra-me. Ver comentário de 49:7, versículo 12, retidão. Livre de todos os perigos, NTLH, no templo, grande assembleia, literalmente assembleias, ajuntamento, no versículo 5, uma palavra semelhante, e ver comentário de 22:22. Bendirei, literalmente abençoarei. O significado original da palavra barak era ajoelhar, quando quem está numa posição inferior se ajoelha diante de alguém superior, recebe a bênção deste. No hebraico, beraká, e em troca abençoa o doador ao lhe oferecer louvor e gratidão, e ao chamá-lo de abençoado. No hebraico, baruch. Salmo 27, nada a temer. Um salmo de declaração de confiança na proteção de Javé, é seguido de um lamento individual, em que o salmista apela a Javé por libertação dos inimigos maus. Originariamente, esses dois trechos podem ter sido dois salmos distintos. Confira as diferenças em estilo. Mas há alguns pontos de contato e eles combinam bem. A oração dos versículos 7 e 12 faz eco da certeza dos versículos 1 e 6. Na primeira seção, a agressão efetuada pelos inimigos do salmista é expressa em termos militares. Na segunda, versículo 7, 12, a oposição que eles fazem é descrita em mais detalhes. Eles o acusaram de forma injusta de algum pecado, de forma que até a sua família se volta contra ele. A seção final, versículo 13 e 14, retorna à atitude de confiança da primeira e termina com um encorajamento para a esperança. O versículo 14 talvez seja um oráculo sacerdotal. Título: Introdução. A Septuaginta acrescenta antes de ele ser ungido. Versículo 1, luz, aqui um símbolo de vida, talvez alegria e de salvação. A luz de Israel também é a fonte de vida e salvação do indivíduo. Versículo 2, para destruir-me, a NIV traz para me caluniar como base em Daniel 3:8, 6:24. Mas o texto massorético para devorar a minha carne. Confira a nota de rodapé da NVI, faz sentido aqui. Os seus inimigos são como feras selvagens, dispostas a destruí-lo completamente. Versículo 3, exército, literalmente acampamento. Versículo 4, ver comentário de 23:6, casa, templo. Ver comentário de 5:7, bondade. Algumas versões trazem beleza. NV ou doçura. BJ, confira 90.17. O esplendor do templo e a adoração nele realizada refletiam o caráter de Javé. Buscar, literalmente examinar, provavelmente buscar um oráculo. Uma resposta ou decisão divina. Versículo 5, confira 91, habitação, no hebraico sukkah, tabernáculo, aqui provavelmente uma referência ao santuário. Um lugar de asilo. Versículo 6, tabernáculo, comentário de 15:1. Versículo 8, é difícil traduzir o texto massorético com exatidão. O hebraico traz: a ti o meu coração diz, busca a minha face, a tua face, Javé buscarei. A BJ faz uso de emenda aqui, procura sua face. Buscarei provavelmente por meio de sacrifícios. Face, ver comentário de 4:6. Versículo 9, não escondas, ver comentário de 3:1. Confira 22:24. Versículo 10, não necessariamente literal, um retrato de completo isolamento e solidão. Isaías 49:15, me acolherá, possivelmente me adotará. Versículo 11, temos também diversas melodias em português com essas palavras. Ensina-me teu caminho, Senhor. Caminho, ver comentário de 25:4, vereda segura. Confira 26:12, versículo 12, capricho, no hebraico nefesh,
Comentário de 3.2, que significa ganância. Acho que não é nem nefesh, vai ser nepesh. Versículo 13, essa certeza eu tenho. O texto maçorético traz: a não ser que eu tivesse crido. Talvez deveríamos entender. Tenho um pavor em pensar o que poderia ter acontecido se eu tivesse crido. Na terra, a libertação precisa vir nesta vida. Não há esperança de vindicação e justiça no Sheol. Versículo 14, espere a certeza de que alguma hora a resposta viria. Dava força ao salmista para a persistência. Confira Isaías 40:31. Salmo 28, do pedido para o louvor. Esse salmo segue o padrão geral de um lamento individual e tem duas partes distintas. Os versículos 1 e 5 expressam a oração do salmista por libertação da morte prematura e iminente e por castigo para os maus. Os versículos 6 e 9 são um hino de gratidão que pressupõe que o salmista recebeu a resposta à sua oração, ou a certeza absoluta de que vai recebê-la. A natureza exata do seu problema não está clara. Pode ter sido uma enfermidade séria, acusação injusta ou peregrinação. Kirkpatrick sugere uma praga que afetou tanto os justos quanto os maus. O salmo é adequado para ser usado por qualquer israelita, não somente o rei, no templo. Confira o versículo 2. A intercessão final pela nação, versículo 8 e 9, pode ter sido acrescentada para adaptar o salmo à adoração congregacional. Título, introdução, versículo 1, rocha, comentário de 18.2, cova, no hebraico bor, literalmente buraco, poço, usado como sinônimo de Sheol, o mundo subterrâneo dos mortos. Ver comentário de 6.5. Versículo 2, ergo as mãos, a atitude comum na oração, tanto em pé, 1 Reis 8.22, quanto ajoelhado. 1 Reis 8.54. O lugar santíssimo, o hebraico debir, era usado para se referir ao santuário interno do templo. 1 Reis 6.19, equivalente ao lugar santíssimo no tabernáculo. Êxodo 26:33. Aqui a referência é ao santuário terreno. Confira 1 Reis 8:38, embora também possa ser aplicada ao santuário celestial. 1 Reis 8:22. Versículo 3, ímpios. Ver comentário do Salmo 1, malfeitores. Ver comentário de 5:5. Versículo 6, bendito, literalmente abençoado. Ver comentário de 26:12. Versículo 7, escudo. Ver comentário de 3:3. Versículo 8, do seu povo o teme traz deles. A NVI segue alguns manuscritos hebraicos, a Septuaginta e a Siríaca. Ungido, ver comentário de 2.2. O bem-estar do povo estava associado à prosperidade do rei. Versículo 9, herança. Êxodo 19:5, 1 Samuel 10:1, 1 Reis 8:35, cuida deles como seu pastor ou alimenta-os. Confira 23.1, conduze-os, Isaías 40.11. O bem-estar do indivíduo estava relacionado com o bem-estar da nação. Salmo 29, um hino ao Senhor da tempestade. As semelhanças entre este salmo e a poesia cananeia ugarítica antiga sugere que o autor estava familiarizado com esse tipo de literatura estrangeira. Ele pode até ter usado um hino que exaltava o poder de Baal Haddad, o deus fenício da tempestade. Se esse é o caso, seu propósito era polêmico, por meio da rejeição intencional e clara do politeísmo cananeu. 1 Reis 18:21-24, Oséias 2:8. Ele insiste em que é Javé e não Baal, o rei e o senhor da tempestade. É possível também que esse salmo fosse originariamente um hino de batalha escrito no estilo hebraico mais antigo, Êxodos 15 e Juízes 5, e na forma da poesia cananeia antiga, celebrando uma vitória israelita sobre os cananeus.
1 Samuel 7:10. A Septuaginta sugere que foi posteriormente cantado no último dia da festa das cabanas, que na época pré-exílica pode ter sido uma festa de Ano Novo, na qual o reinado de Javé era celebrado. O Talmud associa esse salmo à festa das semanas Pentecoste. O salmo tem 3 seções. O versículo 1-2 fornece a introdução, que convoca as hostes angélicas a reconhecer a majestade de Javé. Os versículos 3-9 descrevem uma tempestade violenta que vem do norte e passa para o sul, como uma teofania, comentário de 18:7. Ou epifania de Javé, demonstrando a sua majestade e poder. Os versículos 10-11 concluem com uma declaração de fé na soberania eterna de Javé e com uma intercessão a favor do povo de Deus. Versículo 1. Atribuam, literalmente deem, tributai, ara, ó seres celestiais ou poderosos. Nota de rodapé da NVI, Bene-Elim, filhos de deuses ou de Deus. Nos textos ugaríticos, os filhos de El são deidades menores do panteão, e alguns comentaristas interpretam esse versículo como um desafio aos deuses pagãos. Mas no Antigo Testamento, os filhos de Deus são seres espirituais criados que servem no conselho celestial. João 6, Salmo 82:6. 89, 6 e 7. Como mensageiros de Javé. A ideia de seres celestiais não deprecia a singularidade de Javé, ao contrário, a ressalta. Isaías 6, do 1 ao 3. É que a ideia talvez seja que a linguagem humana é inadequada para descrever a glória de Deus no esplendor do seu santuário, ou é uma referência à vestimenta dos adoradores celestiais. Via nota de rodapé da NVI, confira Êxodo 28.2. Ou, mais provavelmente, uma descrição de Deus, no ou para o esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16:29, 2 Crônicas 20:21, Salmos 96:9 e 110:3. Versículo 3. A voz do Senhor, o trovão. Confira Êxodo 9:23, Jó 28:26, Salmos 18:13. Acompanhado de relâmpagos destrutivos e tufões de vento. As águas pode ser uma referência ao mar Mediterrâneo ou a enchentes causadas pela tempestade. Contudo, mais provavelmente é uma referência às nuvens